Você viu, pai? Claro que eu vi. TV ao vivo para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para se preparar para uma reunião importante. Nova Gol, novos tempos no ar. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Está começando agora o seu 100 Politiquês, nosso programa aqui toda terça no My News, onde a gente trata dos principais fatos da política da última semana. Tá ficando difícil mesmo encaixar tudo o que está acontecendo num programa só. É mensagem sobre o juiz Sérgio Moro, que vai ao Congresso prestar explicações, demissão de ministro, aí depois cai o presidente do BNDES, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no programa que está começando agora. Vem comigo. Pois muito bem, minha gente, fiquei muito feliz que nosso vídeo da semana passada foi super bem de audiência. Muito obrigada por terem assistido, porque ele realmente era um vídeo longo, enfim. Eu falei ali bastante, vocês ficaram comigo, valeu, vocês são demais. Ok. Partindo aí sobre os vazamentos de mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. O vídeo da semana passada foi sobre isso. Se você ainda está meio voando no assunto, assiste aqui e depois volta lá, porque tá bem explicadinho o começo dessa história, o meio dessa história a gente está acompanhando agora. Na semana passada, depois que a gente gravou o nosso programa, no fim da semana passada, o site The Intercept Brasil, que foi o site que obteve todo esse material, lembrando para vocês que é um material enorme. Para você entender, ter uma ideia do que se trata esse material, pega o seu celular e dá uma olhada nos seus grupos de conversa. Agora imagina alguém acessar 1 ano desse grupo de conversa. No caso ali, a gente sabe que eles têm no mínimo 3 anos de conversas de grupos de procuradores e procuradores com o ex-juiz Sérgio Moro. Cara, é muita coisa. Então, enfim, é um volume de material colossal. E eles estão ali desossando esse material aos pouquinhos e trazendo algumas informações. Beleza. Na semana passada eles divulgaram, após o ex-juiz Sérgio Moro dizer que algumas coisas poderiam ter sido tiradas de contexto, ou que mesmo o tal hacker, né, porque as autoridades estão atribuindo o vazamento dessas mensagens à atuação de um suposto hacker ou de um grupo de hackers. O Intercept Brasil nunca falou sobre quem é a fonte deles. Eles tratam a fonte deles como uma fonte anônima. Por isso a gente ainda usa aí o suposto hacker. Tem várias outras teorias da conspiração circulando por aí, mas neste canal você não vê teoria da conspiração. Neste canal você vê informação. Então vamos nos ater ao que é fato. Beleza. Na semana passada o The Intercept Brasil trouxe o contexto integral de conversas que ele já havia publicado. Então você entende ali por que é que o Moro está sendo questionado por ter direcionado, entre aspas, o trabalho dos procuradores na delação da Odebrecht. Nessa troca, nesse contexto a mais que eles deram de mensagens, a gente vê ali que o Deltan Dallagnol entrega ao juiz Sérgio Moro via mensagem, né, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, manda para o juiz Sérgio Moro via mensagem detalhes de tudo que eles tinham obtido até então com a delação da Odebrecht. A empreiteira, inclusive, ontem, nesta segunda-feira, entrou com um pedido de recuperação judicial, ou seja, está dizendo que está quebrada, não consegue pagar suas dívidas se não tiver ali um acordo ordenando tudo. Pois muito bem. E aí, então, ele entrega os nomes que teriam sido citados na delação, quantos senadores, quantos deputados, não sei o que, nananã, quais são os crimes que teriam sido apontados pelos delatores, e ali diz que tem pagamento de propina, tem eventual caixa 2, tem corrupção, não sei o quê. E aí o Moro fala, olha, melhor ficar com os 30%, minha opinião, ele diz. Melhor ficar com os 30% que está ali carimbado, que é pagamento de propina, porque a capacidade da justiça de absorver esse tanto de acusações pode ficar comprometida.
Então, nesse ponto, já aí os juristas que foram consultados, os especialistas falaram, ele não poderia. O Deltan não tinha que ter dado ciência para o Moro sobre como é que andava a delação. A delação chega na mão do juiz que tem que homologar na hora em que ela já está finalizada, pronta. E nesse caso, como citava autoridades com foro privilegiado, a delação da Odebrecht foi homologada lá no Supremo. Então, o Moro nem era juiz da causa. Porque coube ao Supremo Tribunal Federal, foi a ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente do Supremo, quem homologou a delação do Odebrecht. Beleza, depois de publicar o contexto das mensagens que eles já tinham divulgado para rebater ali a história, o argumento do Moro de que alguma coisa poderia ter sido tirada de contexto, o Sérgio Moro deu uma longa entrevista para o jornal O Estado de São Paulo, dizendo, olha, eu não posso assumir a autoria dessas mensagens porque não sei se alguma coisa foi enxertada ali. As coisas que eu falei, se falei, disse há muitos anos, mas mesmo assim não estou vendo nada de impróprio no que está colocado. Depois o Sérgio Moro, ali por ter... Lembra, se você lembrar do nosso vídeo da semana passada, na primeira leva de reportagens do Intercept fica demonstrado ali que o Moro indicou uma testemunha, uma fonte que poderia fomentar acusações contra um filho do Lula. E aí essa fonte não fala com o procurador, e aí o Deltan sugere registrar a acusação como uma fonte anônima, como uma denúncia apócrifa. E o Moro fala, melhor formalizar, beleza. O Sérgio Moro depois tratou isso numa entrevista para a repórter Camila Matoso da Folha de São Paulo como um descuido. Por quê? Porque ele disse assim na entrevista ao Estadão, o que eu como juiz, eu tinha obrigação de, tendo ficado sabendo de um possível crime, informar as autoridades. Beleza, fato. Mas ele precisa fazer isso por vias formais, não por mensagem de Telegram. Questionado pela Camila Matoso sobre este ponto, porque não formalizou o ato, porque fez ali por meio do Telegram, que é uma coisa que, se não tivesse havido essa quebra nos registros, a gente jamais saberia. Ele disse que foi um descuido. Depois dessa entrevista, o The Intercept trouxe mais uma leva de mensagens. Nesta leva, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro e outros procuradores da Força Tarefa aparecem pela primeira vez, comentando ali a audiência do Lula com o Sérgio Moro, do ex-presidente Lula com o Sérgio Moro. Nessa audiência, nessa troca de mensagens, o ex-juiz Sérgio Moro diz o seguinte, olha, talvez seja o caso da Força Tarefa pensar em fazer um pronunciamento oficial, porque a defesa do Lula já está dando, abre aspas, o showzinho dela. Essa mensagem não, digamos assim, agrega muito peso jurídico ao que já se tinha antes, porque quem achou grave já achou grave com o que tinha antes, mas mostra ali, reforça a tese de que havia uma indisposição do ex-juiz com uma das partes do processo, que era a parte do presidente Lula, os advogados, a defesa do ex-presidente Lula. E também mostra ali uma dobradinha, indica ali que pode ter havido uma dobradinha, porque ele fala com a Força Tarefa, talvez seja o caso de vocês rebaterem, apontando ali as contradições do depoimento do Lula. Isso vira alvo de um debate entre os procuradores e eles acabam falando, dando entrevistas, enfim, para rebater. Mais um tijolinho. Depois que isso tudo saiu, o Sérgio Moro já tinha dito que iria ao Senado, ele vai amanhã, quarta-feira, ao Senado, prestar informações aos senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça sobre esse caso. Tem uma forte expectativa porque uma ala da bancada dos evangélicos está disposta a matar e morrer para defender o Moro, para não deixar ele ser apertado. A oposição vai sim questionar bastante todos os elementos que já apareceram dessa história. E é importante a gente ver como é que o juiz Sérgio Moro vai se sair nessa oitiva na Comissão de Constituição e Justiça, sempre lembrando que a qualquer momento mais alguma coisa
pode aparecer, porque, como eu disse, o volume do material é muito grande e há uma expectativa pelo histórico do trabalho do Glenn Greenwald, que é o sócio do Intercept, o cara que está aí manejando todo esse material. O estilo dele de trabalho é de fazer reportagens ao longo de meses, talvez ano. Então, minha gente, vem pano para manga. Tem um aspecto que eu esqueci de mencionar e acho que é importante. Na entrevista que o Sérgio Moro deu para o Estadão, ele fala que é natural que o juiz converse com as partes, despache com as partes, que esse tipo de comunicação não é problemática e é usual. O que a gente fez? Eu e a repórter Carolina Linhares, que está comigo no painel, nós falamos com 8 advogados de peso que advogam para dezenas de casos que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o Moro era juiz. Nenhum desses advogados, que eu repito, advogam para dezenas de casos, não são poucos. Um deles, inclusive, topou falar abertamente, porque eu consultei esses advogados em condição de anonimato, ou seja, eles me dão a informação e eu não divulgo o nome deles. Por quê? Porque eles ainda têm casos tramitando lá em Curitiba. Então, para evitar uma exposição indevida do cliente ou alguma coisa que possa prejudicar o cliente, foi dado ali o direito ao que a gente chama de off. Nenhum desses advogados tinha nem sequer o telefone do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Por óbvio, claro, nenhum deles também nunca trocou nenhuma mensagem com o ex-juiz Sérgio Moro. Para finalizar, as audiências para despachar, para fazer... O que é despachar? É você apresentar, olha, doutor, eu estou aqui, eu vou fazer esse pedido em nome do meu cliente, é importante, etc e tal. Tem esse aspecto do caso. Para fazer esse tipo de procedimento, que sim é comum, o despacho ele tinha que ser agendado com a secretaria da vara via um pedido formal. Então, o advogado ia lá por escrito e pedia uma audiência com o Moro. Como a gente viu na troca de mensagens obtida pelo The Intercept, o Deltan mandava ali pelo Telegram, olha, eu estou fazendo uma série de pedidos aí, mas você pode inclusive indeferir, ou seja, negar. Por óbvio, né? Porque, na verdade, é o juiz mesmo que tem que deferir ou indeferir. Porque eu estou fazendo mais por estratégia. Mandava isso por mensagem. O Moro falou, não, de fato, minha tendência é indeferir. Esse é o ponto, inclusive, que dizem que o ex-juiz teria antecipado uma decisão. Então, os advogados narram um modelo de relacionamento muito diferente do que o que ele tinha com os procuradores. Os advogados não tinham o telefone do Moro, não trocavam mensagens com o Moro e os advogados, para despacharem com o Moro, precisavam fazer um pedido formal na secretaria da 13ª Vara de Curitiba. Vamos acompanhar como é que essa história se desenrola, especialmente de olho na repercussão da ida de Sérgio Moro ao Senado Federal amanhã. Certamente vai ter alguém aqui nos comentários falando, ah, Daniela, você não vai falar nada sobre o pavão do Twitter? Gente, não vou. Sabe por quê? Se você de fato tem interesse nessa história, em conhecer os dois lados dessa história, você vai ver que pegaram erros grosseiríssimos naquele documento que ficou circulando pelo Twitter, num perfil que foi criado e foi deletado em seguida e que ficou ali abastecendo uma série de ataques dessa rede bolsonarista. Erros grosseiros de inglês, erros grosseiros de informação, erros grosseiros de narrativa, enfim. Teoria da conspiração não vai ter lugar aqui no Sem Politiquês. A gente está fazendo um esforço brutal sempre para trazer as informações com a maior isenção possível, mas isso é disseminar desinformação. O que é disseminar desinformação? É você encher tanto um canal, uma rede social, com coisas que são absurdas e coisas que são verdade, que as pessoas, num determinado momento, não sabem mais o que é fato e o que é mentira. Então, para não contribuir com isso, eu não vou falar do pavão. Inclusive, ontem, no Segunda Chamada, que está aqui também no My News, o Pedro Doria, que escreve para o Globo, escreve para o Estadão, entende muito de tecnologia, explicou por A mais B porque que essa história é uma furada. Então, se você tiver interesse, dá uma buscada, mas fica aqui. Esse é um compromisso que eu tenho com vocês, porque o dia que eu começar a tratar aqui de maluquice,
você não vai ter segurança de que eu estou trazendo informação. E o meu compromisso com vocês é pela informação. Vamos voltar ao script normal. Beleza, gente, não cansa, não vai embora, porque agora a gente vai entrar na fase do vídeo que trata das demissões. General Santos Cruz, secretário de governo do presidente Jair Bolsonaro. Conhecido do presidente Jair Bolsonaro desde os tempos da Academia dos Agulhas Negras, eu acho que eles fizeram juntos, do Exército. General Santos Cruz, atacado por semanas pelo Olavo de Carvalho, auto-intitulado filósofo, guru de uma ala do bolsonarismo, atacado nas redes sociais, chamado de merda pra baixo. Verdade, o palavrão tá aqui porque quem conhece o Olavo de Carvalho sabe que ele usa esse tipo de termos. Pois muito bem, o Olavo de Carvalho baixou um pouco a temperatura e aí o Bolsonaro foi lá e pum, demitiu o Santos Cruz na semana passada. O presidente nunca explicou detalhes, mas o que a gente apurou? Primeiro, que havia de fato uma queda de braço pela gestão ou pelo modelo de gestão da Secretaria de Comunicação, que é quem tem as verbas de publicidade do governo. Fábio Vaz Garten assumiu a SECOM e é um cara que é um cara de mercado. Ele trabalhava com emissoras, com mídia, ele tinha ele criou um sistema parecido ali com o Ibope de medição de audiência, enfim, circulava nas emissoras, ele é um cara de mercado. Ele tinha uma ideia de jogar para frente, de vender o governo, de colocar o governo na imprensa, colocar o governo na publicidade, partindo aí de uma grande campanha de comunicação pela reforma da Previdência. Se você assiste TV, você está vendo ali as peças a favor da reforma da Previdência, feitas pelo governo federal. Ah, voltou a mamata. Não, gente. Comunicação de massa é importante. Inclusive, vacinem seus filhos, viu? São Paulo está vivendo um surto de sarampo. Sarampo que tinha sido... Ninguém mais ouvia falar de sarampo no Brasil. As campanhas de vacinação descuidaram, as pessoas descuidaram, a internet tomou conta, uma série de teorias da conspiração sobre a vacinação, tá tendo surto. Enfim, vou voltar. Beleza, o Santos Cruz tinha uma visão de que o quê? Tinha que cortar gasto, economizar dinheiro, publicidade não é essencial. Teve essa queda de braço, inclusive com o apoio da equipe econômica que precisava vender a reforma da Previdência para ter apoio popular a um projeto que é difícil. Venceu a ala que falava a favor da comunicação. Essa queda de braço, mais os ataques ao do Olavo de Carvalho ao Santos Cruz, fragilizaram a posição do general no Palácio do Planalto. Mas o que pegou mesmo ali? O Bolsonaro, dizem aliados do presidente, gente que trabalha no Palácio do Planalto, se sentia por muitas vezes afrontado pelo Santos Cruz. Não foi nenhuma nem duas vezes que o presidente falou alguma coisa e o general, para evitar ali o agravamento de uma crise ou de uma repercussão muito negativa, emitiu uma nota ou fez um posicionamento voltando atrás no que o presidente havia falado ou às vezes corrigindo o presidente. Um caso clássico é ali uma polêmica que se instaurou em torno de uma publicidade do Banco do Brasil que o Bolsonaro mandou vetar, uma publicidade que trazia gays, negros, trazia transgênero, era uma publicidade voltada para jovens, não tinha nada demais, tinha ninguém se beijando, nada, mas o Bolsonaro não gostou, mandou cortar. O Santos Cruz foi lá e falou, não teve intervenção, porque o Banco do Brasil é uma empresa estatal e tal. E o Bolsonaro havia dito que ele mandou tirar do ar. Ele não gostou. Esse é um exemplo dessa sensação de que o presidente, às vezes, era desautorizado. Teve um elemento que me contaram e eu achei muito significativo. O general Augusto Heleno também é dessa turma de generais que é pessoalmente próxima do Bolsonaro. Mas ele sempre se refere ao presidente como senhor. O general Santos Cruz chamava o presidente pelo nome, quando ia falar com ele, Bolsonaro. E, de certa forma, me disseram os aliados do presidente, o presidente sentia que faltava ali um pouco de noção de que o chefe era ele. O Bolsonaro deixou o exército como capitão, o Santos Cruz era general, então ele ainda havia ali uma sensação de que o Santos Cruz achava que poderia
de certa forma, tutelar o presidente, que era uma expectativa grande, inclusive, no início do mandato, de que os militares fossem tutelar o Bolsonaro. Eu acho que essa saída do Santos Cruz, da forma como ela aconteceu, é um sinal enfático do presidente nesse sentido. Quem manda aqui sou eu, basicamente. Tudo bem, se não tivesse bom, no sábado o presidente saiu para fazer o que a gente chama de quebra-queixo. Nas redações, que é o quê? Ele foi lá fora, os jornalistas se posicionaram todos e ele responde ali a 2 ou 3 perguntas. Ele tem feito isso aos finais de semana. Outra semana aí ele até pegou uma criança e levou para passear dentro do palácio quando saiu para fazer essa conversa rápida ali. E aí, sem ser perguntado, no meio desse quebra-queixo, o Bolsonaro falou, inclusive, eu queria dizer que eu tô por aqui, foi a expressão que ele usou, tô por aqui com o presidente do BNDES, esse Joaquim Levy, porque nomeou um cara lá que trabalhou para o PT e eu não quero petista, então é o seguinte, ou demite o cara ou eu demito o Joaquim Levy na segunda-feira sem nem consultar o Paulo Guedes. Pã. Dorme com esse barulho aí no sábado, Brasil, no sábado. Não tem férias de notícia, não tem fim de semana para notícia nesse governo. Ficou todo mundo assim, porque o que o presidente fez na prática? Ele colocou a cabeça do presidente do BNDES, Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda do governo Dilma. Joaquim Levy foi o cara que no governo Dilma, a Dilma ganha a eleição, dizendo que estava tudo ótimo, que a economia estava bombando. Aí percebe-se que, na verdade, não era bem assim. Ela própria percebe porque ela assume fazendo um mega ajuste nas contas. E quem é que ela chama para fazer esse ajuste nas contas? O Joaquim Levy. Deu certo? Não, deu muito errado, porque o primeiro partido que se levantou contra o ajuste de contas proposto pelo Joaquim Levy foi o PT. Nada passava, veio as votações, que é a chamada pauta bomba no Congresso, e o final você já sabe, caiu o Levy, depois caiu a Dilma, veio Michel Temer, e aí o Joaquim Levy foi resgatado pelo Paulo Guedes e tomou essa invertida do Bolsonaro. Obviamente, no domingo, Joaquim Levy entregou a carta dele de demissão, que foi tranquilamente aceita pelo Paulo Guedes, que em vez de tentar segurar o cara que ele tinha nomeado, ele foi e deu uma entrevista para o Gerson Camarote, que publicou no G1, dizendo que entendia a angústia do presidente, porque realmente o Joaquim Levy estava tendo dificuldade de entregar o que o governo estava pedindo, ou seja, rifou mesmo o cara. O Levy entregou a carta de demissão, o nome do substituto saiu ontem, era um assistente da secretaria, um adjunto da Secretaria de Desestatização, ou seja, que cuida das privatizações. Com esse cara novo que chega, a ideia é que o governo acelere a venda de ativos. O que são os ativos? São as coisas que ele tem para vender, as estatais, as empresas públicas, enfim, por meio ali, com auxílio do BNDES. Por que eu estou contando esse caso para vocês? Porque na política bateu muito mal, não exatamente a demissão do Joaquim Levy. Nossa, Joaquim Levy era super querido pelo Congresso? Não, claro que não. Pelo contrário. Mas o modo como foi feito é muita não sutileza, sabe, gente? Imagina ser demitido desse jeito. Olha, eu tô aqui, Miriam, aquela, né? Ah, Miriam, é o seguinte, amanhã ou você manda outra pessoa embora ou vai embora você. Imagina, eu falo isso aqui, gente, não se faz assim. Imagina no seu emprego. Esse processo que o Bolsonaro está adotando como método para demitir auxiliares, está ficando meio carimbado no Congresso. O Bolsonaro submete as pessoas de quem ele quer se ver livre, que é um direito do presidente, trabalhar com quem ele quer, total, direito dele. Mas ele submete essas pessoas das quais ele quer se livrar a uma espécie de fritura pública. Ele meio que joga ali aos leões. O Santos Cruz passou meses apanhando nas redes sociais dos aliados do Olavo de Carvalho, e o Bolsonaro, quando foi falar sobre o assunto, falou o seguinte: olha, os militares precisam aprender a engolir sapo, os militares estão no governo, porque eu engulo sapo até pela fosseta lacrimal, foi o que o Bolsonaro falou. E por que eles não podem engolir um sapinho? Deixou o cara apanhando ali, e aí os militares todos que se uniram para colocar um basta nos ataques do Olavo de Carvalho. Gustavo Bebiano, o primeiro a cair
lá atrás também teve aquele processo de o Bolsonaro desmentir ele na rede social, e aí vaza um áudio, aí vaza outro, aí vaza a briga toda e tal. Ricardo Vélez, o presidente, falou num café da manhã com jornalistas que poderia demitir o Vélez daqui a 3 dias. Quando você fala, posso demitir, o cara já não tem mais nada na caneta, ele já não manda mais nada, já está todo mundo tentando saber quem é o próximo, enfim. E o caso do Joaquim Levy foi o mais pesado de todos, porque teve isso, eu estou por aqui, e o Guedes, que tinha indicado o cara, além de tudo, lavou as mãos, falou, maravilha. Bateu tão quadrado que o presidente da Câmara ontem deu uma entrevista classificando como uma covardia sem precedentes o modo como o Joaquim Levy foi demitido. De novo, Rodrigo Maia adora o Joaquim Levy? Não sei nem se eles têm alguma relação, mas a forma como tudo aconteceu gerou críticas na política. Aliás, outra coisa para você ficar de olho, e com isso eu vou me despedir, juro por Deus. Não fiquem cansados. Nesta terça-feira começou o debate do relatório da reforma da Previdência na Câmara. Muito provavelmente, nosso programa sobre reforma da Previdência será na semana que vem. Como eu disse para vocês, eu vou esperar o relatório assentar na comissão, ver o que para e o que não para trazer para vocês ali um debate em cima do que de fato será tratado pelos parlamentares. Beleza. O relatório apresentado pelo Samuel Moreira estima ali uma economia de 860 bilhões em 10 anos. Se fizer todos os ajustes, subir a idade mínima para aposentadoria, mexer na regra de transição para aposentadoria de servidores públicos da iniciativa privada, se adotar ali o modelo que ele propôs, se chega a uma economia de 860 bilhões em 10 anos. O Paulo Guedes queria 1 trilhão. O que os deputados fizeram? Os deputados, o relatório de Samuel Moreira, tira a mudança na aposentadoria assistencial, o chamado BPC. Acaba com mudanças na aposentadoria rural, que mexe muito com as cidades do interior do país, cidades pequenas, especialmente no Nordeste. Beleza. E tirou a capitalização, que ali o Paulo Guedes estava chamando de um regime de poupança e tal, mas ela era um tema muito difícil, provavelmente não passaria mesmo pela Câmara. O que a Câmara quer é que faça-se uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ou seja, um projeto que tem que passar pelo mesmo debate que uma reforma da Previdência, só para tratar de capitalização. Porque países que adotaram um regime semelhante ao que o Guedes propõe, o mais citado é o Chile, tiveram ali problemas. Então, não é exatamente um mecanismo que todo mundo fala que é bom. O Paulo Guedes não gostou de que tiraram a capitalização do projeto dele. E falou que os deputados... Como foi, gente? Ele usou a expressão abortaram. Os deputados abortaram os pilares da reforma que ele tinha proposto. Gente, foi também assim, ninguém entendeu, porque, cara, o Temer tentou passar a reforma da Previdência, não conseguiu. Fernando Henrique Cardoso não conseguiu aprovar a reforma da Previdência dele por 1 voto. O Paulo Guedes tinha o presidente da Câmara trabalhando, a comissão trabalhando. Apesar dos problemas do governo, nada tinha parado de andar e ele deu uma paulada dessas nos deputados. Também não ficou bom. Agora, qual que é a ideia? É também fechar a janelinha para o Paulo Guedes na Câmara e ir tocando do jeito que os deputados acham que dá, porque tem um jargão lá no Congresso que é assim, reforma boa é a reforma que passa, né? Inclusive, o próprio Bolsonaro já disse isso. Vamos ver, então, como é que se desenrola também essa pendenga entre o ministro da Economia e o Congresso, em especial o presidente da Câmara, porque eles estavam muito juntos e agora estão, ó, se afastando. Ai, galerinha, é isso. Respira, toma uma água e volta aqui na terça-feira que vem ou a qualquer momento com o seu 100 Politiquês especial, porque você tá vendo, não tá faltando notícia. Te vejo na terça que vem ou até logo.